Buenos dias a todas e todos. Vamos continuar falando em portunhol. Espero que todos e todas ustedes me entendem. E minha esposa que me acompanha acá me habla. Você habla uma palavra em portunhol e depois o resto é tudo em português. Então, veamos aí se vou fazer um esforço para que ustedes me entendam um pouco mais. Vea, muitas graças a FENALCE, doutor Anolfo, doutor Fernando, por nos invitar a participar desta importante atividade. Trago na saudação do nosso diretor-general, Manuel Otero, né, que agradece também a invitação por essa oportunidade da IICA estar aqui e reitera todo o apoio do Instituto, a FENALCE e ao setor agropecuário de Colômbia. Quisera aproveitar a oportunidade para falar um pouco da IICA. Quero comentar o que é a IICA, né? A IICA é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. É um organismo especializado em agricultura do sistema interamericano e brindamos cooperação mediante o trabalho cercano em 34 países das Américas, né? Em temas como digitalização agroalimentária, ação climática e sustentabilidade agropecuária, comércio internacional e integração regional, equidade de gênero e juventudes, inovação e bioeconomia, que é o que vou falar um pouquinho hoje, desenvolvimento territorial e agricultura familiar, e sanidade agropecuária, inocuidade e qualidade dos agroalimentos. E nesse âmbito, quisera apresentar minha colega, a doutora Pilar Agudelo, que aqui está, né? Doutora Pilar é nossa especialista em sanidade agropecuária, inocuidade de alimentos, né, e está aí à disposição de ustedes para tratar de los temas. Pilar é uma reconhecida profissional nacional e internacional nessa temática que tem contribuído muito com o desenvolvimento do setor acá em Colômbia. Muitas graças, Pilar. Bem, IICA aqui em Colômbia está ubicado em la Universidade Nacional. Allá temos nossa sede, está de portas abertas para todos os ustedes. Em Colômbia, o Instituto opera, né, a cooperação técnica, combinando inovação, educação, fortalecimento produtivo e políticas públicas. E esta forma de operar, né, permite impactar de maneira integral em el desenvolvimento rural, assegurando que a agricultura colombiana seja mais competitiva, resiliente e sustentável. Então, invito a todas e todos que conheçam nossa sede lá na Universidade Nacional. Estamos de portas abertas, vamos a dialogar allá sobre como podemos apoiar a transformação dos sistemas agroalimentários. Bem, com respeito à bioeconomia, o Instituto tem um programa, né, que é o Programa de Inovação e Bioeconomia, e esse programa trabalha com a sensibilização e o fortalecimento de capacidades, a construção de políticas e o impulso a projetos de inversões para promover a bioeconomia em los territórios rurais das Américas, né? E como hacemos isso, né? Posicionando, né, o potencial da bioeconomia em espaços técnicos, políticos, regionais, internacionais e nacionais, mediante a generação e difusão de informação, análise de evidências, entre outros aspectos. O último espaço que participamos foi na reunião do G20, que ocorreu em Brasil há poucos meses, onde fora possível apresentar a estratégia de bioeconomia do Instituto para este grupo de países. Também
apoiamos em fortalecimento de capacidades em áreas claves para a bioeconomia, né? Então, temos aí um portfólio de ferramentas metodológicas, cursos, documentos, que oferecemos aos países, às instituições que estejam, que queiram conhecer soluções sustentáveis em âmbito da bioeconomia. Então, temos aí podemos prestar assistência técnica em esse âmbito. E o programa também apoia a criação e o desenho de políticas normativas e regulações a nível nacional que respondam às necessidades da bioeconomia, né? Temos aí um forte trabalho nesse âmbito em regulamento dos bioinsumos e podemos apoiar cada vez mais em esse âmbito. Veja, em linhas gerais, estas são as ações estratégicas do programa de bioeconomia. Um outro tema que quisera destacar, que o Instituto hospeda e secretaria a Rede Latino-Americana de Bioeconomia, que é um espaço de discussão, intercâmbio e coordenação entre os principais referentes e impulsores da bioeconomia. Nesse espaço, nesta rede, há mais de 60 instituições partícipes, né? Logramos involucrar aí 10 países da América Latina e aí trabalhamos em la construção de los princípios retores para a bioeconomia, as estratégias, políticas públicas, enfim, serviços de apoio para incubação e aceleração e escalamento dos bioempreendimentos, fomentos de inovação, ciência e tecnologia em esse âmbito. Então, esta rede latino-americana de bioeconomia tem um capítulo acá em Colômbia, né? Tem a rede colombiana de bioeconomia, em la qual apoiamos e ajudamos e invito a vocês a participarem desta rede de bioeconomia. Veja, desde o ponto de vista do conceito e potencial da bioeconomia, quisera destacar e comentar alguns pontos. Com respeito ao conceito da bioeconomia, a definição mais amplamente conhecida, né, reconhecida, fora proposta em uma cumbre mundial de bioeconomia em 2018. E esta definição disse que a bioeconomia é a utilização intensiva de conhecimentos em recursos, processos, tecnologias e princípios biológicos para a produção sustentável de bens e serviços em todos os setores, né? E aí, se traemos um pouco mais isso para o nosso setor, podemos dizer que a bioeconomia é um modelo de produção agroindustrial, né? É mais do que agroindustrial, mas se aterrizamos em nosso setor, basado em o uso dos recursos biológicos. E o objetivo da bioeconomia é oferecer soluções para a sustentabilidade dos sistemas produtivos, né? Com vista à substituição dos recursos fósseis e não renováveis. Então, isto é o que trata de conceituar isto que estamos chamando de bioeconomia. Aqui há alguns exemplos, né, de produtos finais da cadeia da bioeconomia, né? Desde a bioeconomia saem alimentos saudáveis, alimentos biofortificados, alimentos funcionais, as bioenergias, os biomateriais, bioinsumos, bioquímicos, os biofármacos, bioscomésticos, biodiagnósticos, biomonitorios, enfim, uma quantidade de soluções, né, como biodesenho, bioconstrução, biorremediação, bioturismo, biofinanças, biocomércio, biojoias, uma quantidade de produtos, né, que demonstram o potencial
da bioeconomia. E segundo dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia hoje genera ao redor de 2 bilhões de euros em mercado global e promove 22 milhões de empregos. Então, esse realmente é um potencial muito grande da bioeconomia. Aqui, traindo um pouco aqui para a América Latina e o Caribe, né, eu creio que a bioeconomia tem o potencial de utilizar e melhorar toda a multifuncionalidade, as múltiplas funções da agricultura, né? Em favor de uma produção de alimentos, em favor de uma produção de fibras, de energia, de prestação de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, de química verde e novos insumos. E aqui, essa gráfica aqui, demonstra, né, o percentual de expansão dos mercados que estão em crescimento em âmbito da bioeconomia, né? Então, o principal mercado que está em expansão é dos biocombustíveis, seguidos dos bioplásticos, os biofertilizantes, biofármacos, material para a siembra, biotecnologia, cosméticos e alimentos médicos. Então, realmente, a bioeconomia tem um potencial muito grande e devemos aproveitar melhor isso em âmbito da agricultura, dos sistemas agroalimentários. E todo esse potencial produtivo e comercial e social da bioeconomia, particularmente nas zonas rurais, já está evidenciado e analisado em diversos estudos realizados ao redor do mundo. E aqui há um par de exemplos deste potencial de algo que já está aí, que foram feito em investigações, dados que aí estão, e veja, em Brasil se hizo um estudo que considerou 13 produtos da região da Amazônia Legal e mostra que se esses 13 produtos sejam inseridos em uma cadeia produtiva da bioeconomia, isto poderia generar mais de 830 mil empregos, né? Em Costa Rica, 1 de cada 6 empregos se relaciona com a bioeconomia, isto segundo cálculos do Banco Central de Costa Rica, né? Em Argentina, e os colegas argentinos que estão acá podem confirmar esse dado, né? A bioeconomia generou mais de 2,4 milhões de empregos diretos, né? E já Chile e Uruguai têm uma participação muito grande com a indústria florestal. Em Chile, isso se criaram mais de 114 mil empregos diretos e 300 mil indiretos. Em Uruguai, a indústria florestal emprega 25 mil pessoas. 50% dos empregos dessa indústria são de mulheres, ou seja, que trabalham em los viveiros. E há um dado interessante para a Colômbia, né, que a DNP vem apresentando, que é que em Colômbia se estima que 5,9 milhões de empregos poderiam ser gerados se o país inverte em esse tipo de economia verde, de bioeconomia, né? E que mais de 2,4 milhões desses 6 milhões de empregos estariam relacionados ao setor agropecuário. Então, esses dados aí indicam todo o potencial da bioeconomia e isso nos leva a dizer que a bioeconomia, né, sim, é uma ferramenta para o desenvolvimento não só de Colômbia, como para a Latinoamérica, né? É um modelo que pode responder às necessidades e aproveitar as oportunidades, né? E que necessidades são estas?
Cada vez mais, né, o mundo, os países estão com uma população mais grande, mais adinheirada, mais urbana, né? Por exemplo, a população urbana de América Latina e Caribe é de mais de 80% da população, né, é urbana, é a região mais urbanizada do mundo em desenvolvimento, né? Existem aí uma necessidade de alimentos e de câmbios em os alimentos, porque se buscam alimentos mais preferenciais, né? Existem alguns determinantes, sejam biológicos, determinantes econômicos ou sociais, que têm levado, indicado que há câmbios em las preferências e, por isso, temos que buscar esses alimentos que estão sendo demandados por la população, né? E há uma necessidade, né, devido ao maior impacto do câmbio climático e incremento da degradação dos recursos naturais em Latinoamérica. E veja, e as oportunidades que podemos destacar da região, né? Latinoamérica é a região com maior riqueza biológica, né? É uma nova fronteira de tecnologia e conhecimento, né? Temos possibilidades de sermos mais eficientes e sustentáveis e, como demonstrei na gráfica anterior, há mercados de bioprodutos com grandes crescimentos. Então, por isso, há um potencial enorme para a bioeconomia e é um modelo que creio que pode responder a essas necessidades e aproveitar as oportunidades, né? Aqui, destacando um pouco mais, a bioeconomia, né, em la região, né, a biodiversidade juega um papel muito importante, né, porque a região tem o liderazgo das exportações agrícolas, um crescente enfoque em investigação e cooperação tecnológica. Então, há que aproveitar as vantagens e potencialidades dos recursos e processos biológicos que há em la região. 50% da biodiversidade conhecida está aqui em Latinoamérica, né? 16% dos recursos marinhos também está aqui em la região, 23% da cobertura boscosa do mundo, 28% da terra com potencial para expansão da superfície cultivada e temos de 8 dos 15 países mais mega diversos do mundo. Então, todos esses processos biológicos podemos aproveitar com esse potencial, né? Em la mesma ordem, né, já existem sistemas de inovação e tecnologia e processos de inovação e tecnologia, melhor dizendo, de iniciativas de cooperação regional que têm explorado muito o tema da bioeconomia, como os PROCES, o próprio Centro Agronômico de Agricultura Tropical, fundos como Fontagro, Foragro, o Programa Centro-Americano de Café e alguns países, né, com capacidades locais em investigação, em desenvolvimento, que podem servir de impulsores como México, Brasil, Argentina, entre outros. Então, já há inovação e tecnologia em âmbito da bioeconomia. E ressalto o papel da agricultura acá em Latinoamérica. A agricultura contribui, né, com 4,6% do PIB de Latinoamérica, genera 14% dos empregos, representa 14% das exportações mundiais e somos líderes em muitos mercados, né? Então, há toda uma possibilidade aí com a bioeconomia. E se aterrizamos isso em los sistemas agroalimentários, né, a bioeconomia, bem, não vou envolver em ela, pero lá, slide anterior, trata das principais potencialidades da bioeconomia para transformar os sistemas agroalimentários, né, e que é possível a ser
com isso? Veja, aí é que está o tema, né? Por exemplo, desde o processamento do café, há desecho de 60% a 80%. Desde os cítricos, 50% das cáscaras de cítricos se desperdiça, né? Há desperdícios em torno de 13% da papa, 40% da pinha, 70% do soro de leite. E o que se pode fazer com isso, né? A bioeconomia tem perseguido soluções para que se aproveite esta parte que está sendo desperdiçada, né? E aí, dentro de los cereais, de los tubérculos, de los cultivos de legumes, de las frutas, dos vegetais, né? Há uma quantidade de ingredientes blancos que podem ser, que têm potencial de ser aproveitado em la bioeconomia. E aqui há exemplo de aproveitamento, né, de mucílago, de la púpula, de la cascarilha, através da agregação de valor em cascada, e permite transformar esses desechos em produtos úteis, né? Desde o mucílago, né, se pode fazer fertilizantes, comésticos, pegantes, desde a pulpa, abono, harina, e por aí vai hasta el etanol e as vinhaças, desde as cascarilhas, harina, biomassa, panaderias e cereais. E aqui exemplo, né, do que se hace, por exemplo, com a papaya, né? Esta empresa Suspecta, né, é uma empresa costarricense que desenvolve produtos de cuidado da pele a partir do aproveitamento de desechos agrícolas, em especial da papaya. Estes produtos são como protetores solares, né, que duram hasta 80 minutos em água e não afetam os recifes, né? E esta linha já está aprovada em Costa Rica e em México. Aí uma outra empresa que utiliza a bromelina de las pinhas, né? E a bromelina é uma enzima extraída, né, valorada por sua capacidade de descompor as proteínas, né? Se usa como ablandador de carne, clarificador de bebidas, melhorador na panaderia, se utiliza isso na indústria farmacêutica, cosmética, e na indústria têxtil del couro, enfim, em tem diversas aplicações a partir de la bromelina. Este é um exemplo de outra empresa que está aí inserida em la cadena de la bioeconomia. E acá em Colômbia, que já há aqui em Colômbia, trouxe aqui três exemplos de três empreendimentos de base biotecnológica em Colômbia. Uma é esta Drian Bio, que desenvolve medicamentos polimoleculares para o tratamento de câncer e outras patologias, utilizando a biodiversidade do país. Há esta Ecoflora Queires, que desenvolveu um colante azul natural, já aprovado em 180 países, é extraído de la água, já é aprovado por FDA e códigos alimentares, né? E trabalha isso com as comunidades rurais, né? Há esta outra empresa que é a Fitex, que produz textiles no tecidos 100% sustentáveis, renováveis, biodegradáveis. Então, esse é o tipo de empreendimento que podem generar aquela quantidade de empregos que estávamos falando ao início. Então, realmente, a bioeconomia é uma aposta, creio que temos que identificar dentro da FENALCE, Arnolfo, Henry, né, que como podemos estar estabelecendo aí uma cooperação técnica para ver, né, no que não se está aproveitando da cadena del maíz, no que não se está se aproveitando da cadena del frijol, da soja, da cadena das leguminosas, e ver que ingredientes blandos há em isso
e, a partir daí, proponer, né, processos de transformações bioeconômicos. Creio que isso é algo que devemos explorar, é algo que devemos perseguir. Já vou terminando, já está ali. E como conclusões, tanto em Colômbia como na região da América Latina, tem um enorme potencial com tudo que hemos visto, né? Temos aí recursos naturais, capacidades em ciência e tecnologia, já temos avanços e não começamos desde o zero com a bioeconomia. Há muito avanço em bioeconomia cá em Colômbia, né? No país, há universidades, centros de investigações, grêmios e um setor agropecuário pujante, né? Por isso é que devemos, e aí é o chamado do Congresso, né? Unidos transformamos o campo, né? Devemos nos unir em torno de uma necessidade urgente para acelerar esse processo, porque, primeiro, o mercado está solicitando, o mercado já existe. As pessoas querem os alimentos saudáveis, biofortificados, querem esses produtos, esses comércios da bioeconomia, né? Os requerimentos ambientais estão cada vez mais presentes, por exemplo, né, o tema do Pacto Verde, da União Europeia, para exportar, são cada vez mais estritos para a região e devemos nos adaptar, nos adequar a isso. Bem, e creio que temos aí uns retos comuns associados a todo relacionado com o câmbio climático, os temas arancelários, os temas fitossanitários, onde nenhum de nós pode avançar solos, temos que estar juntos. Então, o Instituto LICA, né, invita os países, invita a Colômbia a juntos cooperarmos em esse âmbito. A única via é trabalhar unidos, né? E o Instituto está aí de portas abertas para apoiá-los em todos que necessitem, para que nós outros possamos materializar as ações concretas em bioeconomia. Seria isso. Muitas graças a todas e todos.